O movimento, ele é, como geralmente os movimentos são, né? Bem paradoxal, né? E eu não estou falando nem de baderneiro, vandalismo, seja o que for, né? Mas dessa desrespeito à ordem, né? Mas o próprio movimento em si, né? Então, o que começa com uma pauta clara, objetiva, que era a questão do transporte público em São Paulo e em outras cidades, de repente se torna uma manifestação de vontades retesadas, raiva, ressentimento, sentimento de vingança, né, que a gente já teve a oportunidade de discutir aqui, né, vingança e justiça. Hoje a gente tem um povo que pede muito mais vingança do que justiça e etc. Chegando ao ponto, por exemplo, de movimentos históricos da nossa sociedade serem retirados do meio dessa nova movimentação toda de pessoas, né? Quer dizer, se você pega o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, e observar como eles foram ontem desrespeitados em São Paulo, isso é algo perigoso, né? Porque se a gente está falando de movimento social, a gente está falando também de um movimento que tem cadeira, que tem história, né, de luta social. E quando você percebe que essas manifestações não só não têm uma pauta, mas também quando elas misturam nem só a justiça, mas misturam a ideia de vingança mais do que qualquer outra coisa, essas depredações todas também são resultado um pouco disso. Quer dizer, a gente não tem um interlocutor político à altura desse nível de manifestação. Então, os políticos profissionais, vamos chamar assim, né, ficarem abismados, no primeiro momento é aceitável, porque é algo que é totalmente diferente da Europa, totalmente diferente de manifestações como vem ocorrendo no Chile. Lembra um pouco a Primavera Árabe, né? Talvez só um pouco, não estou dizendo que seja uma coisa. Mas talvez só em número de pessoas, ou a questão da movimentação através das redes, porque aqui você tem uma democracia se desenvolvendo aos trancos e barrancos. Você tem, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal ou a judicialização da política muito forte, comendo o espaço político. Então, o que sobra é um discurso que é um discurso político, todo discurso social é um discurso político, mas que ele se perde justamente no vácuo de um discurso político autêntico. Então, quer dizer, não ter uma pauta de reivindicação, não ter lideranças carismáticas, até mesmo nesse movimento, né, transforma um pouco o que é uma manifestação naquilo que nas ciências sociais chamam de multidão, né? E a multidão, às vezes, funciona que nem um trio elétrico, né? Basta lá em cima alguém gritar, tira o pé do chão, todo mundo tira, né? Então, é um misto de euforia, medo, enfim, né? As pessoas estão saindo para as ruas. Aí é interessante, para terminar, alguns alunos meus iam sair às ruas, né? E falando, vamos, professor, não sei o quê. Aí compraram umas cartolinas, eu falei, vamos lá, então, o que vocês vão escrever aí? A gente ainda não decidiu. Né? Então, decidiu que vamos para a rua, mas o que vai escrever ainda não está decidido. Vamos para a rua. Acho que não só pode, como acho que a gente está acompanhando isso, né? Se a gente imaginar as manifestações que também tiveram daquelas facções criminosas, né, que agem em presídio, etc. e tal, tem coisas que acontecem aí, tem acontecido muito próximas disso, né? Incendiar ônibus e coisa que o vale. A gente já viveu isso de uma outra forma recentemente. Agora, eu acho que também tem duas coisas que a gente precisaria repensar aí, né? Eu acho que o núcleo duro, vamos chamar assim, do movimento, da primeira manifestação, da convocação, eu acho que já faz parte de uma geração mais consciente, uma geração que vem, né, e alguns podem torcer o nariz por isso, mas que vem de mudanças com ProUni, com bolsas de diferentes níveis, né, inserindo pessoas que eram excluídas socialmente. Essas pessoas querem, se a gente pegar, por exemplo, só os planos de saúde, as pessoas passaram a ter acesso ao plano de saúde. O que a gente possa pensar assim, mas deveria ter um atendimento gratuito de qualidade, etc. Mas, enfim, vamos supor, a pessoa teve lá um acesso ao plano de saúde. E, de repente, esse plano é superlotado. A questão é vender carteira, é vender isso, vender aquilo outro, e, de repente, o atendimento é uma grande porcaria. Então, essas pessoas também estão indo às ruas e, de repente, estão reclamando por uma questão de saúde e se esquecem que, no meio também disso tudo, tem um oligopólio empresarial. E dentro desse oligopólio empresarial, acho que tem o mais terrível que o Brasil enfrenta,
é a questão, junto à reforma política, que na minha concepção é a principal reforma, viria a regulação dos meios de comunicação de massa. Essas manifestações também são resultantes de uma desinformação generalizada da população. Alcindo, para um pouco dentro do mesmo assunto, né, mas um subtema aí, de novo eu torno a dizer a respeito de uma regulamentação dos meios de comunicação de massa no Brasil, né? É inaceitável que 5 famílias coordenem basicamente a edição de informação daquilo que você deve ver ou não, né? Isso em todos os meios, porque o indivíduo às vezes não assiste a televisão, mas ele vai na internet e está vendo o mesmo canal bancado por aquele canal que ele pretensamente acha que não assiste. Então, quer dizer... Você permite só uma parte, 10 segundos. Eu acho que uma coisa paradoxal nessa história toda. Eu acho que os grandes meios de comunicação, os 5 aí, devem estar felicíssimos. Porque a pauta deles, nos últimos tempos, tem sido criticar, denunciar a corrupção, o mau funcionamento dos partidos, o péssimo funcionamento do Congresso e tal. Devem estar felicíssimos, porque a população, de certa forma, comprou. E eu acho que, em grande parte, eles exageram, eles erram, eles caricaturam e eles deformam o processo. Mas é a vitória da grande imprensa. É a vitória da grande imprensa. Por isso que naquele bloco anterior eu falava de uma guerra de comunicação. Talvez não com o resultado que eles gostariam com o povo na rua, mas no fundo colou. Ou talvez ainda não, né? O que a gente, pelo menos, eu não gostaria de acreditar, mas de qualquer forma é interessante até como essa grande imprensa, né, essas 3, 4 canais e veículos de comunicação que dominam a mídia no Brasil, é interessante que num primeiro momento elas também ficaram completamente perdidas. Né? Então, ficaram completamente atônitos. Os colegas jornalistas, principalmente, não sabiam, completamente desencontrados ali do que estava acontecendo. Acho natural até. Né? E num segundo momento, é interessante até para a gente observar quais são os convidados de agora para debater essas questões. No primeiro momento, vinham professores, pesquisadores, de uma linha que a gente chama assim, né? Uma linha que você tinha, de um lado, alguém que veio ou tinha simpatia por movimentos sociais, e de outro lado você tinha aquele que era mais ligado a uma sociedade estamental, que olha de cima a ideia da circulação das elites dominando a todos os outros e tudo mais. Agora não. Agora você tem um discurso completamente conservador, assumidamente conservador, tentando pautar o movimento a todo instante. Né? Nos 2 primeiros dias não houve sequer uma pintura de rosto, depois houve uma sugestão, uma comparação absurda com o que gerou o impeachment do Fernando Collor de Mello, né? E estão tentando usar alguém para fazer e aqui penso eu, o governo federal, pagar a conta. Né? Quando a gente observa que, de repente, tudo se transformou num movimento, se a gente for parar para observar pouco a pouco, um movimento que transborda e chega. Ontem, por exemplo, os indivíduos foram destruir Itamaraty. Que é isso? Né? Qual o sentido disso? Então, aí você pega o indivíduo lá na emissora X ou Y falando a tarde inteira para fechar Congresso. Você pega o senador Cristóvão Buarque, usando de um argumento profundamente hipócrita, ontem, né, e hoje ele repetiu, dizendo que tem que acabar partido político no Brasil. O Cristóvão Buarque do PDT, ele, né, representado e representante de partido político numa democracia legítima e representativa como a nossa. Então, agora está cheio desses discursos hipócritas. E só para terminar falando da educação, quando houve a proposta, né, quando eles falam que eles lutam contra o sistema, mentira. Porque se tivesse uma organização para lutar contra o sistema, ia para frente da Bovespa. Né, não ia destruir o supermercado do Zezinho da esquina. Então não há isso. Né, o que você vê é outra coisa. Então, a questão da educação, quando houve a proposta do governo federal de 100% dos royalties para a educação, né? De repente aquilo, houve uma blindagem em determinados partidos, houve uma votação contrária e o governo federal foi voto perdido. E agora nessas manifestações está se cobrando educação. Isso não foi votado ainda. Quer dizer, não foi votado. O royalties já está em pauta de votação ainda. Né? Acontece que ele foi levado no novo projeto. Então,
da guerra informativa, viu, Boturão? O governador falou a mesma coisa, mas ele é blindado. O Alckmin é completamente blindado. Né? Eu não vi um comentário que seja, principalmente na grande emissora brasileira, que tenha sido contrária ao governo de São Paulo. Teve sim, a repressão policial. Sim, mas a repressão policial em São Paulo, desde Maluf, e aliás é o rescaldo da ditadura, a formação da nossa polícia hoje, a repressão policial é criticada. Né? Qualquer coisa é repressão policial. A passagem de ônibus é realmente sou professor, quer dizer, professor, é um atributo da prefeitura. Né? O indivíduo que mais aprende a tomar porrada em São Paulo é professor. Então, de polícia a gente já está calejado. Né? Mas o discurso que entre na esfera do governo de São Paulo, dos seus afiliados e tudo mais, quer dizer, o Haddad em 3 meses pagou uma conta que o governo é muito mais culpado do que ele. Se a gente pegar, por exemplo, o intercâmbio de passagem, que não foi feito em bilhete único, na Zona Leste de São Paulo, houve um aumento de 2.200%. Isso não foi falado. Se você não vai lá pegar na Rede Brasil Atual, na Carta Maior, ler outras revistas e tudo mais, você não encontra esse tipo de informação. Você tem que garimpar. Né? E isso é reproduzido com uma facilidade. Por isso que, aqui com todo respeito, eu acho que a questão, quando se fala mensaleiros, eu acho que é uma questão que ainda a gente está pensando. A gente tem uma ação penal orquestrada politicamente, isso os grandes juristas que não têm uma ligação com o PT trabalharam em cima dessa questão e viram grandes absurdos do procurador-geral, né, ao oferecer a denúncia, o modo como foi oferecido, o Joaquim Barbosa se alçando a uma espécie de ditador-mor, do que seria uma nova democracia feita aos moldes dele. Então, quer dizer, o que eu falei, há uma judicialização da política, um vácuo do discurso político, um desmembramento dos partidos sociais, de lutas sociais com as suas bases, bem lembrado aqui, que é justamente isso, porque não poderia pegar, por exemplo, um Partido dos Trabalhadores de surpresa um movimento desse. Para quem é da área social ou trabalha, não poderia pegar de surpresa. Pediram para o pessoal do